Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Sejam muito bem-vindos. Vamos viajar na maionese. Estamos de volta para um novo episódio desta semana, aqui a partir dos nossos estúdios internacionais. Sim, para a aventura. E uma aventura que esta aqui é muito particular porque estamos numa parte 2 de um tópico que já vos apresentamos, introduzimos na semana passada. E que tópico foi esse, Hugo Van der Ding? É verdade, até sugerimos que as pessoas vão ouvir o outro episódio, Claro, quem chegou de novo. um e hoje outro ao só nosso. fazem sentido, combinados, claro. É verdade, é verdade. Estávamos na Serra do Caramulo. Serra quê? Do Caramulo. Quê? Caramulo. Gandamula. Tínhamos visto que a Serra do Caramulo não era nada. Sim, Que sim. não era nada. Pedra. Pedra. Isso é pedra. Pedra e fome. Sim. Há E- pedra pomes e há pedra e fome, que era o claro. Claro. E de repente, através deste tipo, de quem falámos no episódio anterior, Jerónimo de Lacerda, que transforma, podemos dizer em 25 anos, mas em boa verdade o grosso da sua obra em 15 anos, transforma o Caramulo numa importantíssima estância sanatorial do Caramulo. Foste tu que disseste, Grosso e Lacerda, não fui eu. Tal e qual. Sim, mas é uma grande aventura, um projeto completamente inédito na história de Portugal, até então. Tal e qual. E fascinante. E com 20 resultados. sanatórios, os Sim. melhores médicos do mundo, uma verdadeira cidade com telégrafos, telefones, uma própria rádio, cinema, chalés particulares, também interessa nestas coisas. Claro. Uma piscina de 25 metros na Sim, sua própria casa. um país que só conhecia tanques de abastecimento animais, não é? Tal e Portanto, qual. é muito A junta curioso. de bois. É muito curioso e é preciso mesmo às vezes fazermos constantemente esse apelo de que é preciso alguma imaginação para ver e pensar que Portugal era esse pré-sanatórios, não é? E estas instâncias e esse vanguardismo. Falamos aqui hoje coisas que para nós são mais ou menos óbvias, piscinas e quase esse regime de hotelaria, mas era, Tudo isto era super. era muito inovador, fora, Muito inovador. sim mesmo. Nós ficámos em 1945, onde aquilo continuava a ser um OVNI, não é? Marte, ali no meio daquele Da sítio. Serra do Caramulo. E tínhamos ficado num lobby de hotel quando, aos 56 anos, este homem que tinha construído tudo isto cai com um ataque, com um infarto de miocárdio. Sim, sim. Olha uma coisa, Sim. e caiu para o lado, Coisinha má. morto, redondo, no chão. Grande consternação, nacional mesmo. Porque ele era essa figura nacional. Essa figura vai tudo quem consigas imaginar. Natalina José, Sim, Anitta Guerreiro também. Marina Mota, toda a gente ao enterro. O seu muito grande amigo António de Oliveira Salazar, que também não é de muito longe, Sim, Santa sim. Combadão. A terra do. Não sei quê, né? Do bom pão, do bom pão. Do bom pão, é isso que eu queria dizer. Também tudo muito perto de Lobelho do Mato. Sim, sim, sim. Tondela. É a Grande Viseu. A Grande Viseu. O espírito Já da ficava Grande na Viseu. Grande Viseu. Está morto. Lembramos, Jerónimo tinha 3 filhos, já falámos. Maria Arminda e também Abel e João. Miúdos, não eram crianças, mas eram miúdos, tinham 20 e muito poucos anos. Ambos a estudar ainda na faculdade e ficam de repente com esta herança, Claro. mais do que uma herança patrimonial, que também é importante, era uma herança quase... Administrativa, não é? Sim, Claro. Ideológica. Sim, Sim, ideológica. Era esta ideia, Claro. a ideia do sanatório. E ninguém estava preparado para que o tipo morresse com 56 anos, não é? E mais, o doutor Jerónimo não era só o ideólogo disto, era também o diretor clínico, portanto ele estava à frente também de todas as decisões. Era um homem de por cima muito... decidia tudo, não é? Portanto era um bocadinho autocrático nesse sentido, deste seu sonho e desta sua visão. Os seus filhos, Abel, o mais velho dos rapazes, Abel e João, era um bocadinho uma carta fora deste baralho Lacerda. Era poderia-lhe chamar um dandy, não dandy é exagero, mas era um charmant, era assim Torra dinheiro. sim, não sei se por aí, mas era um tipo, toda a sua família era de médicos. Já vimos que o pai era médico, o avô era médico, o bisavô era médico, a trisavó era médica. Das mesinhas lá dela, era médica. Tipo, estás com dor de Essa cabeça? medicina. Tal. Tal. E agora ainda te dói a cabeça. Era Prescrição médica. Era feiticeira. da palma da mão. A Madame Lacerda. E ele, ao contrário de toda a sua família, resolve estudar economia
chamava Ciências Económico-Financeiras. Mas isso vai dar jeito. Claro. Mas não foi mal. Já seu irmão João estava de facto a tirar medicina e acabará por ser médico. O Abel, naquelas circunstâncias, não tinha acabado ainda o curso e deixa a universidade, claro, e vai tomar conta do sanatório, esperando, arranja-se um novo diretor clínico. Estava lá aquele famoso médico espanhol, Manuel Tapia, sumidade na área, e ficam à espera, entre aspas, de que o João acabe o curso de medicina para ir também para agarrar o projeto para o sanatório. Sim. E este tipo, Abel, este senhor Abel, doutor não lhe posso chamar porque pois, o curso, sim. Portanto é o senhor Abel Lacerda, e vão continuar de facto a obra do pai, esta ideia do pai. Claro, o Salazar, que era muito amigo do Jerónimo, vai lançar um bocadinho a mão, vai dar a mão a este projeto aqueles que eram os filhos do seu amigo. E esta amizade vai continuar nesta geração. Eles vão ser todos muito próximos, quer a Maria Arminda, que se tornou uma das amigas mais próximas de Salazar, e tal, o Abel, o João, gente muito próxima do Salazar, e vão beneficiar por isso de uma certa proteção política. Este Abel, ao contrário do seu pai, que é um tipo que mesmo politicamente ele era próximo de Salazar, mas politicamente não sabes, claro, o Estado Novo parecia-lhes também uma boa ideia, porque no fundo a ideia podia ser um bocadinho a mesma, mas fora a parte da modernidade, estas duas personalidades são diferentes. O Abel vai ser mais ativo politicamente, chega a ser deputado lá por Tondela. Nem sabia que Tondela elegia Círculo de Tondela. O Circo de Tondela. Sim, olha a coisa. Esperta. Levou 2 leões para o Parlamento e eles perguntaram: ó Sr. Abel, 2 leões, então isto não é o Circo de Tondela? Vindos de campos. Não, isto é círculo. Vindo de campos de besteiros. Sim, tá ali, com os seus 2 leões. Isso é a vista do Caramulo, é precisamente é mesmo. É isso. E tudo isto merece uma visita. Nós vamos deixar para o fim a sugestão de visita. Este é um sítio incrível. Hoje são a primeira parte desta história. Levem um pó de calho convosco e façam essa visita. Sim, façam a visita guiada através da nossa voz. Claro. A coisa vai correndo bem. É até nestes anos que o tal Tapia vai se distinguir com os seus trabalhos científicos, e até que aparece aqui o progresso apanha quem tinha sido tão progressista, porque começam a aparecer experiências, quer na América, quer na Europa, de formas de tratamento, aquilo que se chama quimioterapia. Quimioterapia, ou seja, tomar um Benuron para a dor de cabeça é quimioterapia, não é? Tudo que seja uma terapia com químicos, não é? E começam a aparecer antibióticos muito eficazes, uma coisa chamada streptomicina, depois vêm outros também, mas este é assim o primeiro, que começam a substituir os tratamentos mais penosos que se faziam no caramulo. Menos invasivo, não é? Terrível. Havia uns que implicava serrar as costelas, por exemplo, fazer a ablação dos pulmões. Era comum muitos doentes que tinham sido operados ficarem com o peito deformado, com buracos para dentro mesmo. Temos esta ideia também, se calhar. Talho. Sim, há alguns pacotes de cigarros que têm assim umas imagens parecidas com isso. Agora, claro, estes novos tratamentos de antibióticos, sobretudo no início, eles tinham taxas de sobrevivência relativamente baixas, mas depois a coisa começa a melhorar. Claro. Também aparece uma vacina também contra a tuberculose, e a parte do repouso e daquelas operações que tinham sido tão vanguardistas e modernas deixa de ser importante. E as pessoas deixam de procurar os sanatórios porque procuram rapidez, não é? O imediatismo da solução. As coisas são muito mais rápidas e o tratamento pode ser feito em casa, com algumas condições, mas em casa, e os sanatórios começam a decrescer. Quem lá vai. O próprio Manuel Tapia, a situação em Espanha melhora, ele vai-se embora, também um bocadinho em choque com algumas pessoas lá, nomeadamente o João Lacerda. Alguns médicos vão-se embora, e o sanatório do Caramulo vai começar de facto a perder essa importância, até porque o perigo de contágio também tinha diminuído muito, porque estes antibióticos faziam com que o bacilo deixasse de estar presente em valores tão elevados. Portanto, é o mundo que muda. É engraçado o progresso destruir aquilo que tinha sido tão progressista. E faz-nos pensar muito nisso.
Ou seja, É tudo o grande que é metáfora, ultrapassado não é? Claro. já foi um dia progressista. Às vezes eu penso assim: o Leonardo da Vinci já foi um pintor, um artista emergente. Claro. Sim. É verdade. Sim, claro, certo. É verdade. E muito original. Ai, que original que isto é. O Mozart diz: isto é muito original. E é verdade. E então é assim que esta família fica com aquele verdadeiro elefante branco nas mãos. Fazer estes edifícios, eles vão encerrando um edifício ali, um edifício aqui, e sobretudo coisas que tinham sido tão fascinantes. Havia, por exemplo, um dos sanatórios, chama-se Sanatório Infantil, que era só para crianças, e muitas delas crianças pobres. Imagina, num país que tinha praticamente nada de assistencialismo, isto era uma coisa tão inovadora e deve ter sido também uma pena começar a ver, desmantelar isso tudo. Sim. E um sítio que tinha tido uma equipa médica onde chegaram a trabalhar até 30 médicos, começas a ver as listas de ano para ano a diminuir, quer o número de pacientes, o número de enfermeiras, de médicos, vai decrescendo porque deixa de ter procura. Havia também a ideia sempre do Jerónimo Lacerda, que eles tentam um bocadinho, que é: isto também pode ser um hotel, isto também pode ser um sítio onde as pessoas venham ver estas belezas naturais. Sim, até porque a preocupação é muito engraçado, a visão deste homem. Os próprios sanatórios eram feitos estrategicamente para ser a belíssima vista que se tem do Caramulo, seja a Serra da Estrela, sejam aqueles bares de Alterno. Sim. É isso. Zona difícil. O que tem que ser dito, tem que ser dito. E se começaram por encerrar os bares de Alterno, lá claro. Uma tragédia nas ruas, tumultos nas ruas. Exatamente, voltou a prostituição através das redes da net. Sim. Que tinha desaparecido no século. Sim. Na entrada do século XX. Tal e qual. Só que este Belling era um homem que, claro, herdou esta ideia e este património do pai, mas a sua verdadeira paixão não era tuberculosos. Nem sanatórios, nem médicos, nem enfermeiras, nem nada dessas coisas. A sua verdadeira paixão era a arte. Era um homem, um enorme colecionador de arte. Uau. Um homem com uma... E até aqui, esta modernidade, coisas que o Salazar... E ele, íntimo beijinho com o Salazar, não é? O Salazar não é um tipo nada desperto para nada destas realidades, nem a modernidade, nem a arte. E este tipo vai se tornar um importantíssimo colecionador de arte. Conta a sua a família, não é? Que todos os dias chegava com uma antiguidade nova, até mesmo quando isso era imprudente em termos económicos, porque também as coisas, o património tinha abalado bastante. Claro, a vida estava a ser reajustada deles próprios, claro. Claro. E começa a ter o sonho de dizer, quase que procurar um novo sentido para o Caramulo. E tem o sonho de continuar que aquele, ou seja, esta modernidade estar associada àquele sítio. Isso é muito bonito. Podia ter mudado para Lisboa, ter a ideia de expor a sua coleção. Não é uma ideia muito original, outros colecionadores o fizeram, mas que aquilo continuasse a ser ali. Mas o bichinho estava lá também, não é? É isto, este sim, é que é o claro. É quase que isto somos nós, este sítio somos nós, o sítio onde não existia nada 20 anos antes, mesmo. E então vai juntando uma enorme coleção, e a ideia dele, bem, a sua coleção particular, a ideia dele é transformar alguns dos espaços que lá tinham em residências para artistas. Imagina, isto era muito fora. E sobretudo, criar aquilo que na cabeça dele e depois na realidade haveria de ser o Museu do Caramulo. E ele quer expor ali o melhor que existe da arte em todo o lado, para toda a gente ver. Isso é muito incrível. É incrível. Ele desenha na sua cabeça como é que ele quer, mas ao detalhe para ser construído, as cores das paredes, as cores do chão, o tamanho das salas, a temperatura das salas, onde é que aquilo é virado, se tem espelhos de água, se não tem espelhos de água, e depois falta a coleção. E ele lança-se numa ideia muito fascinante, que é: eu vou bater à porta de artistas e de colecionadores, e isto vai ser um showcase de outras coleções de outras pessoas. E então vai falando com os principais colecionadores portugueses, alguns estrangeiros e tudo, e os próprios artistas, e vai-lhes pedir peças doadas ao museu, com a condição de, se um dia o museu fechasse, essas peças seriam voltam ao ponto de origem. Tal e qual. E ali reuniu um museu que talvez não seja dos mais conhecidos em Portugal,
mas que é um museu fundamental para fazer uma viagem pela história. E mais uma vez, contra muita probabilidade, não é? Contra muita probabilidade. Ele consegue, mais uma vez, na família Lacerda, que o Salazar vá contra provavelmente as suas próprias inclinações e consegue. Há umas que só podem ser vistas lá na sua ideia do Museu do Caramulo, que são umas tapeçarias feitas, elas são do século XVI, que são feitas mandadas fazer pelo Dom Manuel I para comemorar a chegada dos portugueses à Índia, e que são umas tapeçarias gigantescas que estavam em Londres, são vendidas num leilão. O Lacerda está a licitar e às tantas diz, o valor era tão astronómico que ele disse: eu não posso comprar isto, até porque a ideia do museu era ser de facto doações de colecionadores. Sim. É uma plataforma que recebe e que expõe, que mostra, não? Tal e qual. Só que ele disse: isto é tão fundamental para Portugal, porque faz parte da nossa história, que liga ao Salazar e diz-lhe: olha, isto eu não tenho dinheiro para isto, isto é fundamental. E o Salazar, que começava bastante poupado, disse que sim, não é preciso preocupar-se mais, e compra através de uma companhia de navegação que obriga a oferecer o transporte. Vocês compraram e ofereceram a peça ao museu. E vai fazer isto com muitos colecionadores e vai juntar uma das melhores coleções, claro, com a sua curadoria, mas via mesmo a casa das pessoas. Vai bater à porta e diz: vai bater à porta dos colecionadores. Sei que aí dentro está. Sim, o que é que quer dar? Estou a construir um museu no Caramulo. Que peça é que quer dar? E as pessoas faziam também gosto, até porque todas estas peças estão identificadas a sua origem de quem as doou. Sim. E ele, que era um homem muito ligado à arte mais clássica, à arte antiga, era o que lhe interessava mais, começa a ver ali nos anos 50 mas a arte também evolui. E eu, não sendo o seu gosto pessoal, resolve ir também juntar e ter ali obras de artistas que eram contemporâneos e modernos. Ele não gostava do género. Vanguarda mesmo. Ele pensou: isto não é para a minha casa, é para outra coisa. Riscos e rabiscos. É verdade. Claro, ali temos coisas que vão desde o Antigo Egito até ao que era moderno na altura. E não são só pinturas, tem escultura, tem mobiliário, tem orivesaria, tem as tais tapeçarias. Depois juntou muita arte luso-oriental, portanto, aquelas coisas vindas do Japão, por exemplo, arte Namban, como se chama. E depois também cerâmica europeia, tudo o melhor que havia de arte para fazerem ali um showcase. Tudo peças doadas, mas num trabalho de curadoria e de chatear as pessoas à porta. Claro. Uma a uma conquista, sim, passo a passo. Tal e qual. E ele ia pessoalmente aos sítios. Ias dizer alguma coisa? Vamos pessoalmente ouvir as palavras do nosso patrocinador a esta hora. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro? Até o teu carro? Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Eu adoro as palavras do nosso patrocinador. Claro, tocam-nos particularmente. Sim, e acho que estás tão bem. Sim, também tu. Sei, a minha arte de representação assinalável, não é sempre. Sim. Eu acho que está aqui um Globo de Ouro. Sim, possivelmente. Não sei, mas eu acho que está aqui um episódio realmente de valor ouro, sobretudo pelos protagonistas desta história e uma espécie de sobrevivência. Já estamos na segunda vida do Caramulo. Agora, Museu do Caramulo. Sim, quase nos esquecemos, estamos a falar do mesmo, sim, do mesmo sítio. E ele vai então colecionar, vai falar com estas pessoas, ou com quem tinha obras destas pessoas. Vai falar, por exemplo, com o Salvador Dalí, que lá tem uma peça, e há um retrato do Salvador entregar-lhe entregar-lhe um quadro. O Sal. Lá temos Chagall também, o Miró, a Vieira da Silva. Ele provavelmente achava aquilo sinistro, mas foi falar com ela e ela diz mais tarde: eu penso que ele foi que o comprou. E ela disse: é a primeira vez que me comprou um quadro em Portugal. Lembro que a Vieira da Silva viveu praticamente a sua vida toda em França, em Paris. Eduardo Viana, Amadeu Sousa Cardoso, Eduardo Malta. Podia continuar a desfilar, mas procurem até, ou procurem na net a valiosíssima coleção do Eduardo Malta. Que concentração, do Abel Lacerda. Sim. Incrível. Agora, o que é que isto? Ele está a montar esta coleção e depois ele pensou: bem, falta aqui uma coisa fundamental
que é um tipo que é quem vai ser o melhor desta gente toda, desta gente mais para moderno, sim. Que era o Picasso, que era já uma personalidade gigantesca. O seu irmão, ele pede ao irmão João, que estava a passar por lá, por acaso ia passar pelo sítio no sul de França onde morava o Picasso. Olha, eu vou-te mandar o endereço do Google Maps para chegares à casa do Picasso. Vai lá à porta e pergunta, diz-lhe, estamos a montar uma coleção demonstrativa da cultura, da arte mundial. Se ele pede-lhe um quadro, que ele lhe deu um quadro aqui para o nosso museu que estamos a construir ainda. O Picasso foi bater à porta e vieram os cães soltar-se com fome de 4 dias. E o João lá deve ter ligado e disse: Abel, é melhor nem tentares, que não é bom da cabeça, soltaram-me os cães. E o Abel, que não era homem de desistir, bem, sim, já tinha chegado até aqui, não é? Claro. Já tinha reunido perto de 500 obras. Bolas, e filho também de quem é? Exatamente, e disse assim: então está bem, pega no seu carro e vai bater à porta do Picasso e explica-lhe. E diz, primeiro diz: ouça lá, não é filho de quem? O que é que você acha que é? O Picasso. Sim. E o Picasso, ele recebe, o Picasso desta vez recebe-o. Toda a gente que o conhece diz que este Abel tinha um poder de persuasão gigante, que era um charmant mesmo. Ótima conversa, lá dois dedos de prosa. E convence. Levou umas tortas, levou uns viriatos na mala. Que eu acho que é uma coisa. Isto é de lá. Eu acho que estamos a brincar e ridicularizar. Uma garrafa de azeite. Sim, de azeite. Um bacalhau sim. Um vinho do Dão. Doutor Picasso, está aqui um kit da minha terra. Obrigado. Muito giro. Mas a verdade é que o Picasso diz que sim. Cedeu, diz que sim. Uau. E foi lá e há um retrato do momento em que o Picasso está a assinar o quadro. É um quadro chamado Natureza Morta. Tinha pintado o Picasso em 1947, portanto alguns anos antes. E pronto, e diz: olha, escolho este e quero que ponham este no seu museu que ia ser construído. Podemos dizer que é o primeiro Picasso a morar em Portugal. Podemos mesmo dizer, e foi durante muito tempo o único Picasso que existiu em Portugal e é o primeiro Picasso a vir para Portugal. Tem uma história engraçada. O Abel Lacerda olhou, ele recebeu no ateliê e o Picasso tinha pilhas de quadros pousados no chão. Sim. Pilhas. Um jazigo de quadros. Sim, muitos. E tinha tirado de um desses grupos, né? Tinha, sei lá, dezenas de quadros pintados. E o Abel Lacerda, muito chocado, disse assim: não tem medo de se assaltarem o seu ateliê? E o Picasso respondeu-lhe uma coisa muito engraçada, que disse assim: não estão assinados, só passam a valer dinheiro depois de eu os assinar. Uau. Que é incrível. Uau. Quase como só passam a ser um quadro do Picasso depois de eu escrever. Claro. Até lá há uma coisa parecida com Picasso, ou uma semelhança. É isto, tinta, uma parede, numa tela. E então há um retrato do Abel Lacerda muito contente e o Picasso, de facto, a assinar Picasso. E lá vem o quadro. Não é o único, foi mesmo o único, o primeiro quadro do Picasso em Portugal e durante muito tempo o único quadro do Picasso, e não é a única peça lá. Lá estão mais, são 5 ao todo peças, também esculturas. Uau. Aquelas cerâmicas que ele fazia quando estava drogado. Sim. Sabes o que eu estou a dizer? Sim. Bem, o que é aquilo comparado com as nossas gaivotas? É verdade, as nossas gaivotas descidas. Meu Deus. O Picasso é a epítome das pessoas vão visitar os museus e dizem: o meu filho de 5 anos, sabes? Sim, faz igual. E eu meto no lixo. E aqui acabei de pagar um bilhete para entrar aqui. E não mentiram. Insensibilidade cultural. Isto é muito incrível, todas estas coisas que ele consegue ali juntar. E entretanto, tem tudo pronto, tem a ideia toda do seu museu, tem a ideia toda dos pormenores de como é que é as maçanetas da porta, as casas de banho, o grande edifício onde vai ser este museu para continuar a levar gente ao quadrambu. Tinha juntado uma coleção impressionante de mais de 500 obras de muitas origens diferentes doadas. Que impressionante, aglomerador de tudo. Uau. É incrível. E certo dia tem ele 37 anos, estamos em 1957, tem 36 anos aliás, volta com o seu irmão de carro, está a voltar para casa e o carro onde seguiam é abalroado por uma automotora da linha do fogo. Oh não! Tal e qual. Há um comboio que põe fim a esta história. O Abel morre imediatamente e o irmão João fica francamente ferido e ficou no ar, algures guardadas as 500 obras e a ideia de um museu. E aqui entra a terceira vida da nossa história, que é esse homem que viveu até há muito pouco tempo, morreu em 2003, chamado João de Lacerda, o terceiro protagonista desta família.
O João Lacerda, médico, tinha sido também diretor do sanatório, como claro, na substituição da figura do seu pai. Do seu pai, sim. O Abel administrava, digamos assim, mas rapidamente se interessa pela esta sua coleção. E é este João Lacerda, com um espírito também bastante incrível, que vai pôr na pedra aquilo que era a ideia do seu irmão, e mandam construir o museu. Exatamente segundo os planos todos do Abel. Ele é o grande substituto numa primeira parte do pai, medicamente, e agora a ideia artística do espaço. Tal e qual, isso como estás a dizer. E ele recebe mais uma vez esta herança, não é? Ainda que o Abel tivesse filhos, claro, mas esta herança também, espírito imaterial também, e vão fazer isso. A coleção lá está. É um museu que pode ser visitado, chama-se Museu do Caramulo. Que deve ser visitado. Esta belíssima coleção. A coleção ficou por ali mesmo. Ainda se pensou, claro, a família viveu na ideia de pensar: continuamos a coleção, continuamos ou não continuamos. E, por um lado, as coleções nos museus são sempre a visão de alguém que as juntou as coleções. Mesmo, e tem um critério, tem umas histórias. E a família decidiu, este João Lacerda decidiu, a coleção fica encerrada, são 500 obras, também não é pouco. E este é o museu que o meu irmão sonhou, e aqui está. Esta é a sua narrativa, não é? Esta é a sua viagem. Sim, claro, tal e qual. Mesmo. E claro, ele fica a braços com o sanatório, praticamente, claro, sem o princípio de ser sem sanatório. Mais nada a perceber. Sim. O sanatório agora é uma página que tem de se virar. Eles começam a fechar paulatinamente todos os sanatórios que lá existiam, e o Caramulo, tal como ele era, desaparece. Mas o João Lacerda, outra das razões porque não continua a coleção de arte do irmão, é porque o seu interesse na vida era bem outro. Não são quadros, não são tapeçarias, nem são cerâmica, mas são automóveis. O João Lacerda isto agora vai começar a fazer muito sentido. Claro. Louco por carros. Ele tinha participado em rallies, é um português que participa várias vezes no Rally de Monte Carlo, por exemplo. Levava os seus carros e tinha assim um gosto muito particular por carros e por colecionar carros. E às tantas, a coleção, ele cria de resto a Fundação Abel de Lacerda, que hoje mudou o nome para Fundação Abel e João de Lacerda, e vai, claro, de certa maneira fazer um downgrade. Este Abel morreu com 36 anos, é impossível saber quais seriam as suas ideias, as tais residências artísticas, todas essas coisas. Se não teríamos ali em vida, se este homem seguisse a vida, se não teríamos ali talvez o espaço museológico mais atrevido deste país. Sim, a ideia deste homem era mesmo isso. E com residências artísticas, usando também os edifícios que tinham ficado, entretanto, com desativados pós. E com importância até arquitetónica nas coisas. O João Lacerda, ao mesmo tempo que coleciona automóveis, vai ser um muito bem sucedido homem de negócios. Vai criar aviários importantes, fábricas de rações, um império verdadeiramente, fica verdadeiramente rico. Tem imensa graça. Não foi só espatifar dinheiro em carros, que é um clássico da vossa vida aí desse lado. Este homem conseguiu aliar uma paixão que tinha e criar também agora, neste espaço, um sítio incrível para ver a história fascinante, também ela, da evolução dos automóveis neste mundo. Tal e qual. Ele vai criar o primeiro museu do automóvel em Portugal. É ainda hoje a maior atração do Caramulo, leva lá muitas pessoas portuguesas e estrangeiras, e é considerado um dos melhores museus de automóveis da Europa, onde ele vai também canalizar o bastante dinheiro que tinha feito nos seus negócios. Tem lá coisas muito interessantes. Isto é só um exemplo. Há um Mercedes-Benz e um Cadillac blindado que o Salazar usava. Esta amizade continuou neste homem. Há um Chrysler que foi usado na fuga da prisão de Caxias, e depois um famoso Rolls Royce onde sentou o cu, podemos dizer, não é? A Rainha Isabel II, o Presidente Eisenhower e até o Papa João Paulo II, quando visitaram Portugal. E organizam muitas coisas, como provas e encontros, claro. E transformou, de facto, um sítio que tinha sido nada, depois tinha sido um importantíssimo sanatório, e agora a grande atração do Caramulo é de facto o Museu do Automóvel, criado por esta terceira vida, assim, por este outro filho. Que sobrevivência! Absolutamente. Que sobrevivência, sempre. É engraçado, ficou com a triste tarefa de
pôr fim ao sonho do seu pai. E eles foram fechando até que em 1986 encerra definitivamente a estância sanatorial do Caramulo. Quando a tuberculose também, ou seja, já tinha tido o seu. Não vamos dizer o seu fim, mas pronto. Não, até porque há pouco tempo voltou os números a serem bastante preocupantes. Mas não voltou mais a ser uma pandemia, nem uma epidemia sequer. E sobretudo não são tratadas com 6 meses para claro, não é? E lá estão os edifícios, alguns deles abandonados. Aquilo que foi o sanatório chamado Salazar, hoje é um hotel, é o único deles que é um hotel do Caramulo. Muitas casas ficaram abandonadas. O grande sanatório, inicialmente chamado o Grande Hotel, há sempre ideias de até procura, porque isto é tudo pertence ainda à família Lacerda. Eles vão fazer aqui um polo cultural, levar para lá qualquer coisa que reative aquilo. Os chalés particulares, alguns deles continuam habitados, pessoas que têm ali, que herdaram dos seus avós, dos pais. Claro. São casas de férias, suponho eu, ali naquele sítio. Até porque podemos falar disso, não é? Pessoas que essas mesmas casas foram criadas pelos seus avós. Não foi assim tão longe quanto isso. Claro, sim. Temporalmente. Lembram-se, se calhar, delas em miúdos. Claro. Isso tudo mais. Há um ou outro lar de idosos, de centros de ocupação. Mas muita coisa ficou também pelo meio. Ou seja, ficou abandonada, não é? Muita coisa abandonada, sim. E é pena até por parte arquitetónica. Merece uma visita enorme. Há planos, tem havido sempre planos de reabilitação. O museu lá continua. E é engraçado, eles estão em 2 edifícios diferentes, o do Museu do Automóvel e o Museu do Caramulo, a própria família, o museu continua a ser dirigido pela geração seguinte, sim. O diretor é o Salvador Patrício Gouveia, também neto do João Lacerda, e continuam a levar para a frente esta herança dos seus tios, avós e bisavô já. Queremos fazer novos museus, queremos trazer exposições, queremos profissionalizar o máximo possível. Como se diz em inglês, pushing the envelope, portanto levar um museu para a era moderna, para a contemporaneidade, e ao mesmo tempo fazer também outro tipo de coisas que se mantêm alinhadas com a missão do museu, como é o caso do Caramulo Motorfest, do maior festival motorizado em Portugal, e outros eventos que temos vindo a realizar ao longo dos anos, há mais de 20 anos, e puxar pelo Lavar também, que é uma coleção realmente extraordinária, que por vezes sentimos que fica um pouco ofuscada pelos automóveis, que são mais populares, mas não deixa de ser essa a gênese do Museu do Caramulo. Aproveito também para deixar aqui um convite final aos ouvintes. Dia 3 de julho vamos lançar o documentário João Lacerda, o colecionador visionário, que depois passará também na RTP2, e esse documentário vai ter a sua estreia no Cinema São Jorge em Lisboa. Portanto, 3 de julho, que penso que é uma quinta-feira, estão todos convidados para virem aparecer e assistir, e até lá ficamos à vossa espera no Museu do Caramulo. Muito obrigado. E é muito incrível, porque as pessoas vão visitar o Museu do Automóvel, esse é muito conhecido e muito visitado. Ficam a olhar em frente e lá vão visitar esta coleção e conhecer esta história, porque lá é contada, e depois pode-se fazer uma viagem desta Marte que aterrou a 30 km de Lobelho do Mato, of all places, e acabou por ser um polo enorme de modernidade, até de esperança também, e que depois, como o progresso chega sempre a um dia, e acaba por se conseguir reinventar, e estas vidas desta família incrível, amigos de Beijinho de Salazar. Tudo isto é tão fascinante. Portanto, uma grande lição para nós próprios. Lobelho do Mato pode ser o próximo hub criativo. Quem sabe? Os unicórnios. Mundo. Sim, o grande unicórnio. Se puserem uma Silicon Valley. Silicon Valley ser e acontecer em Lobelho do Mato. Porque até podes pensar assim: se eles pegarem num pau, fizerem assim, afiarem, e puserem no centro da testa dos vossos carros, leia-se um burro, fica um unicórnio. Agora pensem. Fascinante. Grande beijinho para levar. Lobado do Malho. Estes 2 episódios completamente dedicados a esta história fascinante. Uma história que também gerou muita literatura, muito fascínio editorial. Claro. Desculpa, estava-me a esquecer de onde fui tirar grande parte destas informações. É um livro chamado Caramulo, Ascensão e Queda de uma Estância de Tuberculose. É uma viagem muito fixe, este livro. E com fotografias únicas. Sim. O autor é António José de Barros Veloso e tem a particularidade do seu pai ter sido um dos médicos do Caramulo durante a sua vida profissional, e portanto conhece por dentro o que foi a vida do Caramulo. Aconselho mesmo, e não podíamos aconselhar mais, visitarem o próprio
a própria. Ou a Suíça, vão diretamente à Suíça, que é onde há os verdadeiramente bons Sana. Estava aí tão bem a tua paixão e a tua declaração de amor. Isto é mais fácil. Mas se forem pobres, vão ao Carmulo. Claro. Também não se gasta assim tanto agora com aqueles autocarros pindéricos que vocês lá vão para Viseu. Como é que se chama? Só dá para ir para Viseu agora de autocarro. Quão inovadores estamos em 2025. Por causa do comboio. Claro, mas comboio que não existe. Sim, mas depois vão fazer as. Há planos para voltar às automotoras, pois há. Mas depois ficas sem a ciclovia. Pois não quero. Pois é, estás a ver não como quero. É que tu funcionas? Não quero. Porque Viseu transformou estas linhas. Olha, numa dessas. Ecopista, sim, nessas que do morreu o próprio Abel, nessa do Voga. Portanto, tens que escolher uma coisa. Vocês são muito engraçados. É aquela coisa do não queremos energia nuclear, mas queres energia da outra. Eu escolho sempre o progresso. Escolho sempre o progresso. Tu queres a automotora ou as bicicletas? Pode ser a automotora. Quer dizer, a automotora não quero. Queremos um comboio elétrico agora. Vamos lá, isso umas automotoras que elas próprias fossem uma pista de ciclismo. Ou seja, tu vais a andar. Dá para pedalar por cima dela e chegar-se ainda mais de frente. Desculpem, estupidez. Lá à frente, para ver se despachas. Há uma equipa muito progressista que faz também e realiza este programa, o vídeo, a edição da Matilde Calado, a produção da Força de Pressão, a arte de lavandaria, a locução é da Mia Tomé, a música do Noise Earth, o patrocínio sempre muito estimado dos nossos amigos Bacana Play e nós hoje também com Hugo Vanderding e eu sou o Tiago Ribeiro. Fechamos esta aventura Caramulo. Voltamos para a semana! Vamos viajar na maionese com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.